1º de março de 2024, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, sextou, louvado seja Deus. Hoje é o primeiro dia do mês de março, primeira sexta-feira desse mês de março, mês em que nós celebraremos o ápice do mistério da vida cristã, que é o mistério da Páscoa. Louvado seja Deus, esse ano a Semana Santa é mais cedo, né? O Carnaval foi mais cedo, Cinzas foi mais cedo, e a Semana Santa é mais cedo. No final desse mês de março, já estaremos celebrando a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, um mês cheio de tarefas, um mês cheio de funções, de obrigações, de compromissos, né, minha gente? Nós que somos cristãos, certamente todos nós estamos engajados nas nossas comunidades, né? Então, sintamos-nos bem acolhidos neste mês que nós iniciamos, que seja um mês cheio de Deus, né? Assim, nosso desejo, e que nós iniciemos hoje essa sexta-feira, né? Primeiro dia do mês e primeira sexta-feira do mês e também fim de semana, iniciemos com alegria no coração, né? Com bom ânimo, com entusiasmo. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos meditar nesta sexta-feira, neste 1º de março, a leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 3 ao 4, do 12 ao 13a e do 17b ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós bem conhecemos esse texto, um texto bastante conhecido, né? Israel, que é Jacó, tinha os seus filhos,
E o filho mais novo, que era José, Israel tinha um carinho muito, muito maior por José, por ele ser mais novo, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem o que sentia Israel em relação ao seu filho mais novo, né? Geralmente o filho mais novo, geralmente dá um pouco mais de trabalho, né? Um pouco mais espoleta. Então os olhos dos pais se voltam mais para eles, né? É claro que tem casos e casos, né? No meu caso, eu sou mais novo, mas sou mais ajuizado, né? Sou mais ajuizado, então o olhar de minha mãe não se voltou tanto para mim como para minhas irmãs. Brincadeira, brincadeira à parte, né, minha gente? Claro, me sinto tão amado quanto minhas irmãs pela minha mãe. Quero também mandar um abraço para minha mãe, que certamente está acompanhando esta reflexão, né? Brincadeiras à parte, então nós vemos a história, uma história de uma postura muito recorrente às nossas famílias. Acontece que os irmãos de José se revestiram de um ódio mortal. O texto faz questão de enfatizar que eles passaram a odiar José, né? O ódio é a consequência de um outro pecado muito mais grave, porque às vezes a gente pensa aqui o ódio é um pecado gravíssimo, né? E de fato é. Mas antecedente ao pecado do ódio, existe um pecado que está por detrás de toda esta, de todo este enredo, que é o pecado da inveja. Da inveja. Né? Por inveja do seu irmão, estes irmãos de José, né? Por inveja de José, os seus irmãos o odiavam, mas o odiavam porque invejavam o olhar que o pai tinha para com ele, que era um olhar diferenciado, tá? E aí nós vemos tudo o discorrer da história, que eles queriam matá-lo, aí Rubem, que era um dos irmãos, não queria que matassem, e aí Rubem disse, não, vamos jogá-lo numa cisterna lá e larga ele lá, melhor do que matar. E depois Judá disse, é melhor não tirar sangue, porque ele tem nas veias dele corre o nosso sangue, então não vamos matá-lo, não, vamos vendê-lo. Pelo menos a gente não comete um pecado grave, né? Então aqui nós vemos uma situação, são várias coisas para nós refletirmos, e não dá tempo de refletir tudo, né? Mas a fala de Judá, que é um dos irmãos, no fundo é para mascarar o pecado, né? Vamos vendê-lo em vez de matar. Ora, mas o problema não está em matar ou em vender. O problema está na inveja que provocou toda essa cena de pecado. Minha gente, o pecado da inveja pode destruir o outro, como aconteceu com José de primeira mão, porque depois deste mal, Deus vai colher um bem. José vai ser vendido para esses ismaelitas. Esses ismaelitas vão levá-lo para o Egito. José vai passar o tempo e José vai se tornar o rei do Egito. Então, de um mal tão grande, quase que ele morreu, Deus tirou um bem maior, ele se tornou um rei, né? Então, mas Judá ele quer remediar, né? Em vez de matar, vamos vender. E às vezes a gente faz isso. A gente vai justificando pecados. A gente vai, mas não é bem assim. Mas eu não sei o quê, né? A gente vê muito isso, minha gente, quando a gente atende confissão. Tem gente que vem diante do padre para explicar pecados. Não tem explicação. Você pecou e acabou. Chega diante do sacerdote e fala, eu estou aqui porque eu sou pecador. Eu pequei. E se eu pequei gravemente, o que é um pecado grave? É o pecado que eu faço querendo fazer, sabendo que é pecado. Porque se eu faço não sabendo que é pecado, não é pecado grave. Tá bom, minha gente? Então você chega diante do padre, não tem que explicar. Porque se você explica o pecado, se você não tem culpa pelo ato, então você não precisa confessar. Aí não vai gastar o tempo do padre. Ficar tomando o tempo do padre. Não, chega diante do padre e fala, eu pequei. Ou seja, eu cometi transgressões por livre vontade. Eu transgredi a lei de Deus. Eu pequei. Pequei, pronto. E fala, fiz isso, 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 acabou. Né? Senão a gente cai nesse mesmo erro de Judá, né? Não precisa matar não, mas faz alguma coisa menos grave, que é vender.
Assim a gente não tem culpa. A gente tem culpa sim. Por quê? Porque você causou um dano na vida do seu irmão. José, ele era feliz na casa do seu pai, Israel. É claro que depois ele vai se tornar rei, ele vai contornar a história de sofrimento dele, vai. Mas ele sofreu. Ele foi vendido. Ele sofreu no começo para se adaptar a uma nova terra no Egito. Então, o pecado da inveja, minha gente, ele provoca um dano tremendo na vida do outro. Se o outro é uma pessoa fraca na fé, nós destruímos o outro com nossa inveja, né? Se nós somos fracos e outrem também tem inveja da gente, a gente se degrada. Por isso que a necessidade de viver em oração, a necessidade de ser uma pessoa eucarística, a necessidade de usar os sacramentais da igreja, água benta, abençoar tudo aquilo que nós temos, que nós somos, rezar sempre, constantemente. Por quê? Para que essa praga da inveja não nos derrube. E que também para que nós não tenhamos essa praga em nós e não cheguemos a derrubar o outro, né? Mas, padre, eu não sou invejoso. Aliás, olha, minha gente, raras vezes as pessoas confessam o pecado da inveja. Raras vezes. Por quê? É um pecado. Olha, o pecado da inveja foi, junto com a soberba, são dois pecados capitais. A inveja é um, a soberba é outro. Foram os dois pecados que derrubaram a terça parte dos anjos e os tornaram demônios. Olha o poder que tem esse pecado de derrubar alguma coisa, né? O que fez com que o diabo e todos os outros demônios fossem condenados eternamente? Qual pecado eles cometeram? A inveja e a soberba. E poucas vezes nós confessamos esse pecado da inveja, minha gente. Ai, padre, mas eu não tenho inveja de ninguém. Claro que tem. Então, eu vou falar algumas coisas aqui para você perceber se você não tem inveja no seu coração. E depois, no ato de sua confissão, que você é católico fervoroso, você é católico responsável, você vai se confessar nesse tempo da quaresma, né? Como manda a igreja. Aí você vai dizer esse pecado também, se você tiver. Eu vou dizer por mim. Né? É claro que existem graus da prática desse pecado. E também existem reincidências de maneira diferente, né? Mas é difícil nós sairmos ilesos de cometermos esse pecado. E quase ninguém confessa esse pecado. Qual o primeiro sintoma? Você ficar se comparando com os outros, né? Uma comparação que eu vou exemplificar para vocês. Ai, fulano não vai na igreja e tem uma vida tão tranquila, tem de tudo financeiramente, uma vida boa. E eu rezo tanto e não consigo sair dessa situação, sabe? Não tem resposta. Inveja, né? Comparações com os outros em relação a bens, em relação a vigor, a saúde, em relação a qualquer que seja a coisa, é sintoma de inveja. Outro sintoma de inveja é o desânimo. Pode ser sintoma de inveja, né? Você vê pessoas que estão na mesma prática, na mesma rotina que você, e pessoas que são muito mais prósperas do que você. Você desanima. Ou seja, eu estou fazendo tudo que o outro faz, por que eu não tenho tanto êxito quanto o outro? Sintoma de inveja o desânimo. Sintoma, pode ser que não seja. Pode ser que seja o desânimo pode ser que seja também oriundo do pecado capital da preguiça e não da inveja. Isso é você que vai poder ter que discernir, né? Isso é você que vai discernir. Outro sintoma do pecado da inveja, murmuração. Reclamar daquilo que você tem. Eu não aguento mais, eu não aguento mais essa vida, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, não aguento mais minha sogra, não aguento mais o meu padre, não aguento mais minha igreja, eu não aguento mais meu trabalho, não sei o quê. Se você está reclamando de algo, é porque você é sintoma de inveja. Por quê? Porque você viu alguém que tem algo que na sua cabecinha oca é muito melhor do que o seu, do que o que você tem. Então você reclama, murmura contra Deus. Sintoma do pecado da inveja. Então, minha gente, olha, o tempo vai passando e não dá tempo da gente se alongar muito nessas reflexões, mas procure refletir um pouco. Procure refletir esse pecado
E quando você for fazer esse exame de consciência, veja, né, se você não comete pecados que são desinentes da inveja. Padre, mas como que eu vou saber quais pecados são desinentes da inveja? Procura na internet. A gente na internet tem tudo, né? Os pecados desinentes dos pecados capitais. Você digita lá, tem um monte de explicações. Faz um exame de consciência, vai vendo site por site, e eles vão mostrando quais pecados que vêm na inveja. E a gente vai perceber, nossa, eu sou invejoso e não sabia. Minha gente, todos nós. Todos nós. Que Deus nos ajude e que esses sentimentos dos irmãos de José, que às vezes moram em nosso coração, quando a gente tem raiva de alguém, né? Como eles sentiram, é porque talvez esse alguém tenha algo que nós não temos. Inveja plena, né? Que esses sentimentos não nos dominem. Nessa quaresma que nós, ao confessarmos, nos livremos de tudo isso, né? É sempre bom falar, né? Factualmente o que esses irmãos, o ódio, a raiva, provavelmente é sintoma de pecado da inveja, né? Perceba você, né? Aliás, nós precisamos nos perceber se nós não temos implicância com alguma pessoa, sabe? Faça sua reflexão quaresmal, perceba se você não tem implicância com alguém. Se você tem implicância com alguém, talvez é porque essa pessoa tem algo que você não tem e você sente inveja. Minha gente, às vezes o pecado, ele vai agindo na nossa subconsciência e na nossa inconsciência. Como assim, padre? Existe pecado na inconsciência? Não, porque você, para ser configurado pecado, tem que ser consciente. Só que às vezes a gente faz coisas e sente coisas sem perceber. Quando você vê, você já está implicando com uma pessoa. Por que será? Aí você vai olhar lá atrás, aí tem vestígio concreto de um pecado de inveja que você cometeu contra a pessoa. É tudo para a gente refletir. Tudo para a gente refletir. Que Deus nos ajude, me ajude sobretudo, antes de vocês, né? Que sou muito mais pecador que vocês, mas que nessa quaresma, essa quaresma seja fecunda e frutuosa para todos nós. Força e coragem, bom fim de semana, cheio de paz, cheio de Deus, cheio de alegria. E para vencer o pecado da inveja, eu acho que um remédio muito bom, minha gente, é a gratidão. Agradeça a Deus pelas coisas boas que você tem. Tem problemas, tem dificuldades, tem coisa ruim para ser superada? Todos nós temos. Mas tem muita coisa boa para agradecer. Veja o que é bom e dê um glória a Deus aí na sua casa, aí no seu trabalho, onde você está. Isso é um remédio, um antídoto perfeito contra este pecado grave, este mal, que é o mal da inveja. Bom fim de semana, força e coragem. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.